Agora vamos começar a falar sobre regra da cadeia. As regras que a gente aprendeu até agora, elas funcionam quando a minha função é simples, tá? Quando eu tenho somente uma função. Quando a função é composta, já não é possível. Eu tenho que dividir um pouco mais a minha função para conseguir derivar. Então, lembrando, né, uma função composta, por exemplo, f g de x, eu tenho f e o g de x é o argumento. Tá? Então, digamos o seguinte, eu tenho uma função y que é um f de u. Só isso aqui, f de u. Tá? Eu consigo calcular a derivada dessa função aqui, dy du facilmente. Vai ser df du sem problema nenhum. Qual era a diferença do que a gente fez até agora? Em vez de x, a minha variável é o u. Tá bom? A questão agora é que esse u não é simplesmente uma variável. Esse u ela é uma outra função que depende de x. Tá? E o que eu quero? Eu quero agora a derivada de y em relação a x. Só que x não depende de... Desculpa. Só que y não depende de x. Y depende do quê? De u. Quem depende de x é o u. Então, primeiro que a gente vai fazer é a derivada de y em relação ao u, já que y depende de u, e depois o u em relação ao x. Tá? Ou aqui a derivada de f de x em relação ao u vezes u dx. F de u, perdão. Tá? Então a minha regra da cadeia é isso daqui. Então, vamos fazer um exemplo só para ficar mais fácil, um pouquinho mais explícito. Tá? Então vamos pegar aqui um exemplo, uma função y que é igual a u à quinta. Tá? Por enquanto só isso. Então, esse y de u à quinta, quando a gente faz dy du, a gente sabe, é a regra do tombo. Vai ser 5u à quarta. Beleza. A questão agora é o seguinte. Esse u não é mais uma variável somente. Ela é uma função, por exemplo, x² menos 3x mais 1. Tá? E o que eu estou querendo, na verdade, não é dy du. Eu quero dy dx. Então, primeiro eu vou fazer o quê? Dy du, que é o que eu calculei aqui. Depois eu vou fazer du dx, que eu sei. É a regra do tombo aqui em relação a x. Então, cai o 2, aqui sai. Então, eu vou ter 5u à quarta vezes a derivada disso aqui, que é 2x menos 3. Aqui o u não tem muita função para mim, eu já posso substituir ali, então eu vou ter 5 vezes x² menos 3x mais 1 vezes 2x menos 3. Tá? Então, essa é a regra da cadeia. A gente não ia conseguir derivar sem ela, por exemplo, x² menos 3x mais 1, isso tudo elevado à quinta. Né?
sem a regra da cadeia, não dá. Agora aqui eu consigo. O que vai ser? Eu derivo a parte mais de fora, então caiu o 5, aqui ficou 4, eu repeti isso aqui, e depois eu derivo a parte de cima, a de dentro, que é 2x menos 3. Tá bom? Então, essa é a regra da cadeia. Vamos fazer um outro exemplo agora, um pouquinho mais direto. Então, nesse meu segundo exemplo, eu tenho y igual a 3x 3 mais 2x quadrado, a quarta, tá bom? Então, primeira coisa, vamos identificar, agora que a gente está começando ainda a ver isso, vamos identificar quais são as minhas funções. Então, eu vou chamar isso tudo que está aqui dentro de 3 mais 2x quadrado. Então, eu tenho, quando eu faço y dy dx, eu vou ter primeiro um dy du dx. Então, isso aqui é a mesma coisa que escrever o a quarta, certo? Então, caiu o 4, aí fica o u, 3 mais 2x quadrado, e aqui é 4 menos 1, 3, vezes du dx, que é 4x. Tá? Então, veja, primeiro eu derivo a parte mais externa, depois eu derivo a parte de dentro. Então, sem fazer esse passo a passo, o que ia fazer? O que ia acontecer? Caiu 4, copio o que está dentro, porque eu não estou derivando o que está dentro, só estou derivando o que está fora, e aqui, complementando a regra do tombo, vai ficar 3. Agora sim eu vou para dentro. Então, aqui dentro eu tenho a derivada, que é 3 mais 2x, cai o 3, a derivada de 3 é 0, aqui vai ficar 4x. Tá bom? Então, são duas formas de se ver isso. Vamos mais um exemplo. Então, aqui, agora eu vou falar que y é a raiz de 1 menos x quadrado. Para a gente calcular a derivada da raiz, a gente reescreve ela como 1 menos x quadrado elevado a meio. Agora, a minha derivada de y vai ser o quê? Eu olho para a função mais externa, que é meio, raiz, que é a raiz, né? Então, é elevado a meio. Vai cair o meio, eu copio o que está dentro e faço meio menos 1, então aqui é menos meio. Agora eu vejo, olho para dentro e faço a derivada dela. Vai dar menos 2x. Então, esse 2 corta com esse 2 e a gente vai ter aqui 1 menos x quadrado elevado a meio e 1 menos x. Tá bom? Então, aqui o que aconteceu? Como é menos meio, ele inverte, ele vai para baixo. Eu tenho 1 menos x quadrado elevado a meio. Se eu quisesse, eu podia ter escrito já a raiz. 1 menos x quadrado e x. Tá bom? Então, essas daqui são exemplos simples de regras da cadeia. São funções compostas, só que eu só tenho duas funções. Tá? A regra da cadeia pode cair também em diversas funções. Tá? Então, por exemplo, um exemplo meio abstrato. Tá? Por exemplo, eu tenho um f de g de h de x.
Como que eu faço df dx? Primeiro eu vou fazer df em relação a g, depois eu vou fazer g em relação a h, depois h em relação a x. Tá? Então eu tenho vários passos, porque f não depende de x, mas ela depende de g. G não depende de x, mas depende de h. H sim que vai depender de x. Tá bom? Então por isso que eu cobrei tanto de vocês o conhecimento de funções compostas. Agora é extremamente importante para vocês conseguirem entender a regra da cadeia. E daqui para frente, basicamente, tudo que a gente vai discutir, que a gente vai aprender, vai depender de um conhecimento sólido de regra da cadeia. Bom, então, até o próximo.